Boa noite. Eu vou frustrar as pessoas que gostam de NVT. A minha Bíblia é NVI. Vamos ler Lucas 19. Deus é demais. Eu estou muito feliz por estar aqui hoje. De verdade. Eu não sei se vocês já conseguem identificar, mas não é porque a gente chegou hoje, enfim, o Léo nos apresentou. Mas muitas vezes sopra um vento novo, com um cheirinho de novidade, sabe? Tu sente que alguma coisa vai mudar, apesar de tu olhar para o redor e tá tudo igual. Mas no teu espírito, tu sente que vem uma estação nova. E com uma estação nova, vem novos desafios. Vem uma maturidade diferente. E Deus faz coisas que a gente não esperava que fosse acontecer. Mas qual a estação que vocês estão hoje? É o inverno? É o verão? Outono, a primavera? Hoje a gente está num culto de adolescentes. E na adolescência a gente floresce. Ou era, pelo menos, para estarmos felizes. Estarmos crescendo, amarmos Jesus, devotar a nossa vida ao que o Senhor tem para nós. Buscar por isso, porque é uma fase em que nós temos que tomar decisões também, como todas as outras. Só vai aumentando o grau de dificuldade. E hoje eu cheguei aqui com essa sensação de cheirinho de novidade. Um vento novo está soprando. Então, eu não sei se essa estação que está passando, tu estava triste. Então, que nessa nova estação venha a alegria. Eclesiastes vai falar que tem tempo para todas as coisas. Tem tempo para chorar, tem tempo para sorrir. Tem tempo de trabalhar, tem tempo de desfrutar do seu trabalho. Tempo de costurar, tempo de desmanchar o que se costurou. É isso que Eclesiastes vai falar. Então, que nós venhamos entender em Deus esses tempos. Amém? Vamos ler Lucas 19. Eu não sei se vocês conhecem esse personagem aqui, mas com certeza vocês já ouviram o louvor que fala sobre ele. Como Zaqueu. Quem não conhece Zaqueu? Subiu na árvore. Mas a gente vai falar um pouquinho dele hoje. Vamos lá. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador? Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. E se alguém que eu extorqui alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. E Jesus disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar aquele que estava perdido. Glória a Deus. É uma palavra simples que eu trouxe hoje. Eu tinha uma palavra pronta aqui, eu já tenho colocado no óleo alguns sábados. Mas ontem eu fui orar e eu disse: Deus, quem sabe essa palavra, ela já está pronta, né? Está ali o esbocinho completinho. Até vou vender, eu acho. Mas eu fui orar e Deus falou claramente comigo sobre Zaqueu. E eu fui ler e eu disse: meu Deus, parece que desvendou assim, algo que eu nunca tinha lido antes. E é isso que o Espírito faz. Muitas vezes vocês vão ler algum texto e ele não vai fazer sentido, e vai chegar um dia que vocês vão abrir aquele mesmo texto e o Espírito Santo vai revelar coisas que nunca revelou antes. É assim que Deus faz.
Então hoje a gente vai falar de Zaqueu. Zaqueu era publicano, cobrador de impostos, desprezado pela maioria, por grande parte da população, porque ele era um cobrador de impostos. Um judeu que cobrava impostos autorizado pelos romanos, ele nem era considerado um traidor. É um traidor. Como que ele tira dinheiro da própria gente dele? Então as pessoas, apesar dele ser rico, e os ricos tinham grande importância na época, as pessoas desprezavam ele. Quem é Zaqueu? É só mais um cobrador de impostos, pecador. Mas eu tenho certeza que um dia Zaqueu ouviu falar de Jesus. Tem um cara que vai passar aqui na cidade. Está vindo. Ele está vindo ali, ele curou 10 leprosos. Agora, pouco tempo, está vindo para cá, vai passar por aqui. E Zaqueu nem se perturba, eu preciso ver essa pessoa. Ele cura, ele faz milagres, sinais e maravilhas. Como assim? Eu preciso ver. E eu quero frisar aqui a importância da gente falar de Jesus. Às vezes, a gente não convida um amigo para vir na igreja. Só que muitas vezes, é esse encontro que vai mudar toda a vida dele. A gente não tem como saber. Talvez ele entre aqui, saia e nada mude. Mas há vezes que Jesus vai chamar pelo nome. E esse encontro vai mudar toda a vida dele. Zaqueu, com certeza, teve uma pessoa ou várias que falaram para ele: olha, Jesus está curando, ele realiza sinais e maravilhas. Quem sabe teve alguém que falou para ele: ele me curou, eu vi. Eu preciso ver essa pessoa. Porque o ímpeto de Zaqueu não foi só de olhar, porque ele poderia ter chegado, com certeza. Eu vim até de tênis hoje. Zaqueu era mais ou menos do meu tamanho, disse que ele era de pequena estatura. E, gente, quando eu sento no final lá da igreja, eu não consigo enxergar nada. Zaqueu era essa pessoa. Ele poderia ter chegado no meio da multidão e ter ido embora. Não consigo ver nada, vou embora para minha casa, eu não vou perder meu tempo. Só que o ímpeto dele foi tão grande de ver Jesus que ele... não, essa multidão está me trancando, vou ali, vou subir naquela árvore. Gente, Zaqueu era um homem rico. E geralmente as pessoas que são ricas, elas já têm um andar diferente, né? São pessoas que Deus o livre. Não tem guardanapo, então não vou comer. Mas não. Ele se colocou numa posição que ele não queria nem saber. Eu vou subir nessa árvore aqui e diante dessa multidão eu vou ver quem é esse homem. Então eu não acredito que ele simplesmente só foi ver um homem qualquer. Ele teve o ímpeto de subir na árvore porque ele sabia que tinha uma coisa diferente. Então, por favor, convidem pessoas. Às vezes vai ser o encontro que ela precisa para encontrar Jesus. Não é a gente que convence, é o Espírito Santo. Mas a nossa parte a gente tem que fazer. Então, continuando a história, ele disse: eu vou subir nessa árvore para ver esse homem que tanto se fala nesse lugar. E é incrível o que acontece depois disso. Jesus passando, a multidão de atrás gritando, com certeza vinham doentes, traziam leprosos. Há uns capítulos antes, eles abrem o telhado e trazem um homem para que Jesus cure. Então vinham pessoas: minha filha está doente, vou levar lá, esse homem está passando. Só que Jesus parou, olhou para cima da árvore e disse: Zaqueu, vem aqui, que eu vou posar na tua casa hoje. E a multidão, sabe o que a multidão falou? De um pecador. Ele está chamando um pecador. A gente está aqui, de atrás dele, por cidades, e ele chamou um pecador para ir comer na casa dele. E a mesa era alguma coisa importante também naquela época. E as pessoas ficaram sem entender. Só que eu quero que vocês prestem atenção. Isso foi uma coisa linda. Isso eu descobri hoje. E eu quero citar isso, que é muito bom. A multidão diz que chama ele de pecador. Jesus vai comer com esse pecador. Só que Jesus, como é que Jesus chamou ele? Pelo nome. Zaqueu. E sabe o que significa Zaqueu? Puro e justo. E a multidão chamava ele de pecador porque ele era ladrão e cobrador de impostos. E a primeira pergunta que eu quero fazer para vocês hoje: o que a multidão tem dito que vocês são?
que a multidão tem falado? O que as vozes, os pais, os amigos, o que as pessoas têm falado a respeito de vocês? Ah, tu é um inútil. Teu futuro, o que vai ser o teu futuro? Tu não sabe fazer nada. Qual é o teu propósito? Tu não tem propósito nenhum. Tua família, tu é um peso para tua família. O que a multidão tem falado? Que a multidão fala essas coisas. A multidão diz que tu nunca vai chegar em lugar nenhum. Mas eu quero ler com vocês. Eu não ia ler, mas eu vou ter que ler. 1 Pedro 2. Por favor. Vou achar aqui. 1 Pedro 2, capítulo 9. O que Jesus chama vocês? Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas que Ele nos chamou. Das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso. Geração eleita. Deus tem um propósito. Vocês não são frutos do acaso. Não nasceram para não cumprir nada nessa terra. Viver, morrer, ser um peso para alguém. Gente, Jesus Cristo veio e no meio de uma multidão que dizia que Zaqueu não era nada, ele disse: Zaqueu, puro, justo, vem aqui que eu vou comer na tua casa hoje. Não me interessa o que os outros têm falado sobre ti. Eu te chamei por um motivo, para que tu seja puro e justo. É isso que Deus diz sobre vocês. E por que a voz da multidão tem que ser mais alta? Por que a voz de Cristo não é mais alta no coração de vocês? Deus nos chama para ouvir a voz dele mais alto que todas as outras. O Léo estava orando aqui, ele falou exatamente isso. Às vezes a gente, e eu me coloco nesse lugar também, deixa que a multidão fale mais alto. Diga quem eu sou. Ninguém sabe quem eu sou, a não ser Cristo, que me chamou, que me fez. A gente sempre ouve falar no manual de instruções, não ouve? Quem é que pode ensinar melhor a mexer no celular? O manual de instruções. A pessoa que criou, que fez aquilo para um objetivo, para um propósito. E é Cristo que nos criou, é Cristo que sabe o propósito que a gente veio a cumprir. Amém? Continuando. E diz que Zaqueu desceu depressa e muito feliz recebeu Jesus. É engraçado, sabe por quê? No capítulo 18, a gente está lendo o capítulo 19. No capítulo 18, Jesus teve um outro encontro com outra pessoa muito rica, mas que teve um desfecho totalmente diferente. Sabe por quê? Porque essa pessoa que era o jovem rico, ele encontrou Jesus e saiu muito triste. E Zaqueu encontrou Jesus e desceu da árvore muito feliz por receber ele dentro de casa. Olha como a gente pode encontrar Jesus e sair muito triste. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite, sobre entrega. É isso que Deus colocou no meu coração. Como o jovem rico encontrou o mesmo Jesus que Zaqueu encontrou. Falou as mesmas coisas que falou para Zaqueu. O mesmo amor no olhar. Vocês já viram The Chosen? Meu Deus, aquele homem, Senhor. Eu sei, Léo, eu não ia falar, mas por favor. Não é pelo cenário, não é por nada. Mas para mim eles conseguiram decifrar assim, o olhar de Jesus. Sabe, um olhar de amor, sem julgamento, sem
Esse é o olhar que Jesus olha para nós. Não me interessa o que tu fez. Zaqueu, não me interessa de quem tu extorquiu. Não me interessa de quem tu tirou dinheiro. Não me interessa se tu tá certo ou tá errado. Eu tô te chamando de justo, de puro. E eu quero ir na tua casa hoje. Só que o jovem rico encontrou esse mesmo Jesus e disse: não, eu tenho muitas riquezas. Me desculpa, mas não é para mim. Eu tenho muita coisa para largar e não consigo. E sabe o que é mais engraçado? Que quando Zaqueu desce da árvore, ele já desce alegre. Só que eu tenho certeza que no momento que Zaqueu desceu da árvore, porque ninguém conhecia ele pelo nome, chamavam ele de pecador e com certeza escorraçavam ele pelas ruas. Entendam que Jesus deu dignidade para aquele homem. Jesus chamou ele de Zaqueu e disse que queria ir na casa dele. Zaqueu não tinha muitos amigos, com certeza. Ele devolveu a dignidade que esse homem precisava. E ele desce alegre, e eu tenho certeza que quando ele desce da árvore, ele já sabe que ele vai ter que dar metade dos bens dele para os pobres. Eu tenho certeza disso. Mas mesmo assim ele desce alegre. E como é que a gente tem recebido Jesus? Sabe, eu tenho me perguntado isso. A gente recebe Jesus para fazer a entrega como um jovem rico? Bah, Jesus, eu sei que tu está aqui, mas eu não consigo largar certas coisas, então fica para outro dia. Eu amo muitas coisas e eu não vou conseguir largar elas por causa de ti. Ou a gente tem descido da árvore correndo e alegre para receber Jesus na nossa casa. E aqui a gente pode contextualizar a casa como o coração. E quando Jesus chega no nosso coração, Ele não quer metade, Ele quer tudo. Ele não aceita metade do coração, ou 50%, ou 60%. Não. Quando Ele chega para jantar na tua casa, Ele quer tudo. Porque Ele deu tudo. Zaqueu desce feliz, eu dou metade dos meus bens. E com a outra metade, se eu tirei de alguém, eu dou 4 vezes mais. Leva tudo que eu tenho. Porque quando eu te encontrei, eu descobri que eu não tenho nada, eu precisava de ti. É isso. Ele descobriu o que tinha valor de verdade. Tudo que ele tinha estava perdido. Eu não tenho nada, esse dinheiro aqui não presta para nada, não vale nada. Leva tudo que eu tenho. E é engraçado, sabe o quê? Que eles começam, tu vai jantar na casa desse homem, e ao mesmo tempo não diz assim, ó. E então Jesus continuou caminhando. Não, ele diz que no mesmo momento Zaqueu se levantou e disse: Senhor, olha aqui, ó, eu estou dando metade dos meus bens. Tipo assim, ele não queria que Jesus saísse dali por nada. Ele disse: eu entrego tudo, eu dou tudo que for preciso. Só não sai daqui, por favor. E muitas vezes Deus tem pedido menos para nós e nós não temos dado. Zaqueu, e aí Jesus diz bem assim, ó. Hoje teve salvação nessa casa e salvação é o maior milagre. No capítulo 18 também fala sobre a cura dos 10 leprosos. E um voltou para agradecer. Mas todos tiveram a cura. E aí quando um volta para agradecer, Jesus, agora tu vai porque tu está salvo. Então, ao mesmo tempo que 10 receberam a cura, um só foi salvo. Mas o maior milagre não é a cura da lepra, é a salvação. A gente pode estar aqui, receber cura, ter dons, falar em línguas, pode ter tudo. Mas se a gente não tiver salvação, gente, nada, isso aqui que está escrito na Bíblia não vai fazer sentido para nós. Porque o justo, ele vive pela fé. E se a gente não tiver fé, que Jesus nos chama de justo e de puro, a gente não vai entender nada que está escrito na Bíblia. Porque precisa ter fé para ler o que está escrito aqui. Como Zaqueu teve.
Zaqueu teve essa fé quando recebeu Jesus. E sabe o que eu acho mais lindo em Zaqueu? E que eu muitas vezes me pego fazendo isso, me lamentando. Jesus disse, vem Zaqueu, eu quero jantar lá na tua casa. Ah, Senhor, eu? Tu sabe o que as pessoas falam de mim, né? Tu sabe em quem que tu tá indo? Então, muitas vezes, não é nem a multidão que tem falado ao nosso respeito. Nós mesmos nos autodepreciamos porque a gente acha que não merece Jesus na nossa casa. Ah, Jesus, tu tem certeza mesmo? É na minha casa que... É eu? Zaqueu, tem algum outro Zaqueu aqui? Não, Jesus não ia almoçar na minha casa, imagina. Tudo que eu fiz, tudo que eu faço quando eu estou sozinho, tudo que eu penso na minha cabeça, não, Jesus sabe o que eu penso, né? E não são... Não, ele não ia querer jantar na minha casa nunca. E aí que o amor de Jesus quebra a nossa cabeça. Porque não é por merecimento. Ele já pagou o preço, você não precisa pagar mais nada. Já foi pago. A dívida foi rasgada. O preço já está pago. Se tu está pagando o preço, está pagando 2 vezes. A nossa vida tem que ser uma vida feliz, uma vida almejando a salvação, almejando o dia que Jesus vai voltar, vai ascender aos céus para nos buscar. A gente leu ali, somos povo eleito, e é esse povo que ele vem buscar. A nossa vida tem que ser só vivendo, casando, tendo filhos, sendo feliz, nos alegrando com os nossos amigos, curtindo a nossa família, os tempos bons. Vamos ter luta? Claro, Jesus falou. Mas era para a gente ter ânimo. Muitas vezes ele disse, alegrem os irmãos de vocês, vamos lá, que estejam 2 juntos, quando um cair, o outro levanta. E assim a gente vai seguindo, esperando que ele ascenda aos céus, esperando que ele volte. Porque mas eu estou me esforçando muito. Se a gente espera somente nessa vida, somos os piores miseráveis. Se a gente está esperando que Jesus faça, eu vou ir lá toda sexta-feira, porque daí quem sabe Deus me dá um bom casamento ou me dá uma vaga no Enem. Se a gente espera de Jesus só nessa vida, somos os piores miseráveis. O que Ele tem para nós é também nessa vida, mas é no céu o nosso galardão. E a salvação é o maior milagre. E é um texto muito pequeno que fala sobre Zaqueu, mas mostra muitas coisas grandiosas. Muitas coisas grandiosas. E o ímpeto de Zaqueu de saber que aquele dia tinha chego. E aí quando Jesus sai, ele diz bem assim, porque esse homem é filho de Abraão. Jesus está dizendo, esse homem teve fé. E por causa da fé que ele teve de me receber aqui, hoje a salvação chegou nessa casa. Tem salvação aí na casa de vocês? A salvação já entrou? Eu quero só ler mais um capítulo e eu quero finalizar, como eu falei no começo, é uma palavra simples. Sobre Zaqueu, sobre 10 versículos. Mas é sobre algo grandioso e se chama entrega. E nós temos que estar dispostos a entregar tudo por Jesus. Diz assim, Ele nos amou primeiro, mas não significa que a gente não tem que amar. E eu ouvi uma frase muito boa que diz assim, a linguagem de amor de Jesus é a obediência. Quer amar Jesus? Mas Jesus, eu não sei, eu te amo, mas eu não sei o que fazer. Como é que eu demonstro esse amor para ti? Eu choro, eu me jogo no chão. A gente mostra que ama Jesus quando a gente obedece. Zaqueu mostra um fruto de arrependimento aqui. Não sei se vocês sabem qual é a diferença entre remorso e arrependimento. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, mas eu conversei com a fulana sobre aquilo que ela está errada e ela até chorou. Chorar não é fruto de arrependimento.
Quando o Léo chama vocês, e vocês, ai, Léo, eu sei que eu estou errado, desculpa, eu não vou fazer mais. Isso não é fruto de arrependimento. Sabe qual é o verdadeiro arrependimento? Quando o Léo fala aqui na sexta, passa uma semana, o pai ou a mãe liga assim, Léo, o que tu fez com meu filho? Eu não sei o que tu fez, mas essa semana ele está muito diferente, ele mudou. Ele está me obedecendo, ele está fazendo o que eu peço. Não sei o que está acontecendo, Léo, mas faz de novo, por favor. O arrependimento, ele vai gerar uma ação. Sempre. Isso não é só choro. Eu estou indo por um lado e no momento que eu me arrependo, eu vou para o outro. Isso é o verdadeiro arrependimento. E Zaqueu aqui mostra um fruto de arrependimento. Ele diz, leva tudo que eu tenho. Aqui, ó, Senhor, estou dando todos os meus bens para os pobres agora. Metade, na verdade. Metade dos meus bens eu vou dar para os pobres. Isso é o verdadeiro arrependimento. E aqui mostra que Zaqueu se arrependeu verdadeiramente. Porque ele mudou de atitude a partir daquele momento. Vamos ler Mateus 10. Mateus capítulo 10, versículo 37. A palavra diz assim: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Para mim, é os 3 versículos, um dos mais poderosos da Bíblia. Fala sobre entrega. Eu nasci e cresci num lar cristão. Eu era da Assembleia toda a minha vida, depois vim aqui para Brasa. São as únicas 2 igrejas que eu participei. E eu lembro quando estava... Eu não sei porquê, nesses últimos dias eu tenho pensado muito nisso. E é algo que Deus está trabalhando no meu coração. Eu lembro que quando eu comecei a ter consciência, porque como eu lembro de, eu acho que 3, 4 anos, a minha mãe levando coberta nas vigílias para mim deitar embaixo dos bancos. E eu lembro que quando eu comecei, foi gerada uma consciência em mim de quem era Jesus, da obra da cruz, quando eu comecei a entender essas coisas, quando eu comecei a prestar atenção no que os irmãos diziam, não só ir por causa que a minha mãe ia, eu ficava brincando. Comecei a prestar atenção nas coisas que eram faladas, e eu lembro que um culto, o irmão falou bem assim, falou sobre essa palavra. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim? Ah, meu Deus, eu juro, é a primeira coisa que eu lembro. Como assim? Amar Jesus mais do que eu amo a minha mãe? Não. Eu tinha uns 5 anos nessa época. Não. E eu lembro que eu cheguei em casa, abracei a minha mãe, assim, deitei no colo dela, aquele colinho de mãe, sabe? Tão gostoso. E eu olhei para ela, assim, ela riu. Eu disse, como? Eu olho para minha mãe, chega a doer de tanto amor que eu tenho por ela. Como que eu vou amar Jesus mais do que eu amo ela? Não existe isso. E eu não consegui entender. E aí, eu comecei a orar, e a minha vida foi passando, e eu fui amadurecendo, e meu Deus, o amor de Jesus não se compara ao da minha mãe. Por mais que ela tenha aquele colinho maravilhoso que eu deito, e parece que não existe problema, mas o amor de Jesus, ele leva tudo que eu estou sentindo, tudo. Deitar no colo de Jesus nem se compara ao que é deitar no colo da minha mãe. Não se compara. Todos os meus problemas são resolvidos no colo dele. Todos. E esse versículo fala disso. Não tem como tu amar qualquer outra coisa mais que tu ama Jesus, porque se tu ama qualquer outra coisa mais do que ele, tu não é digno dele. E sabe quando eu falo amar qualquer outra coisa? Quando a gente aceita Jesus, Jesus, tu é meu Senhor. O que é um Senhor?
É alguém que manda em mim. Paulo fala, sou escravo de Cristo. Então, se eu sou escravo, tudo que o meu Senhor manda, eu faço. O que é amar a Deus mais do que tu ama pai, mãe, filho, filha? É tu botar Ele no começo das coisas e aí vem teu pai e tua mãe. Tu ama o teu pai e tua mãe porque tu ama Jesus. Tu honra o pai e a mãe porque tu ama Jesus. Aí vem o meu serviço. A palavra fala várias vezes que a gente tem que fazer para os nossos patrões como se fizesse para Cristo. Então, tudo na minha vida, o meu serviço, os meus relacionamentos com os meus amigos, o meu relacionamento com os meus pais, o meu relacionamento com os meus líderes, a minha ida à escola, o meu relacionamento com os meus professores, tudo vai depender do que Cristo acha. Na minha época, não sei se tem isso hoje, tinha uma pulseirinha que eles botavam. O que Jesus faria? Eu confesso que na época eu não achava nada a ver, mas hoje em dia, talvez já considerem. Porque tinha uma pulseira que eles... O que Jesus faria? E aí toda vez que tu fosse tomar uma decisão, tu tinha que olhar para aquela pulseira. O que Jesus faria se estivesse aqui no meu lugar? E é isso que eu quero dizer. É isso que essa palavra diz. Não tem como amar qualquer outra coisa que não seja Ele em primeiro lugar. E por último, fala assim, ó, quem acha a sua vida perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, achará. Aqui fala exatamente quem foi o jovem rico e quem foi Zaqueu. O jovem rico achou a vida, mas perdeu a salvação. Zaqueu deu todo o dinheiro dele, mas ele achou o mais importante, que era Jesus. Vamos colocar de pé? Foi muito claro para mim que Deus queria falar com alguém aqui essa noite, porque não era a palavra que eu tinha para trazer. E foi algo que o Espírito, que eu tive uma impressão do Espírito a respeito dessa palavra sobre entrega. E eu quero fazer uma oração com todos. Todos que puderem vir aqui na frente, eu não vou fazer apelo específico, mas eu quero orar por vocês. Eu não sei o que precisa ser entregue. A gente sempre tem. Sabe? Sempre tem. A gente sempre vai ter alguma coisa a fazer para o Senhor. E eu quero abençoar vocês nessas decisões. Eu sei que vocês estão num período de decisões muito importantes. Coloquem Jesus lá no começo das coisas. Tomem as decisões pautadas no que Jesus faria. Ah, Esther, mas é que eu não leio tanto a Bíblia, então às vezes eu não sei o que Jesus faria. A gente procura no Google. O que fazer quando eu estou ansioso? Daí vai aparecer uns versículos lá. Versículos sobre ansiedade.